Olá, eu sou a Débora e, junto com meu colega Renan, vamos falar hoje sobre processamento de transações, certo? Sistemas de processamento de transação de banco de dados. São sistemas com grandes bancos de dados e centenas de usuários simultâneos executando transações de bancos de dados, ou seja, não é uma operação individual. Várias pessoas estão acessando aquele banco e fazendo suas tarefas. São sistemas que exigem alta disponibilidade e tempo de resposta rápido para centenas de usuários simultâneos, como, por exemplo, sistemas para reserva aéreas, bancários, processamento de cartão de crédito, compras online, etc. O sistema ele pode ser monousuário ou multiusuário. Isso é um critério para classificar o banco de dados de acordo com o número de usuários. Monousuários é se o máximo um usuário de cada vez pode utilizar o sistema, tal qual um sistema de computador pessoal. Multiusuário é quando vários usuários podem acessá-los e usá-los simultaneamente, tal como um sistema de compras online. O sistema multiusuário pode ocorrer devido ao conceito de multiprogramação, ou seja, nele o sistema operacional executa vários programas ou processos ao mesmo tempo. Quando é uma única CPU, ela executa um processo de cada vez. Mas sistemas operacionais de multiprogramação executam alternadamente alguns comandos de um processo, aí suspende esse processo, então vou executar comandos do processo seguinte, de forma que a execução dos processos é intercalada. Quando tem múltiplas CPUs, aí o processamento paralelo de vários processos é possível. No sistema gerenciador de banco de dados multiusuários, os itens de dados armazenados são os recursos principais que podem ser acessados simultaneamente por usuários e programas de aplicações, que estão sempre recuperando informações e modificando o banco de dados. Aqui nós temos ilustração de um processo intercalado, onde alternam os processos, né? E versus processo intercalado é o primeiro, o paralelo é o segundo, onde mais de uma CPU, cada CPU executa os processos. Transações. O que são transações? São programas de execução onde cada um deles forma uma unidade lógica de processamento de banco de dados. Então, cada programa é uma unidade lógica. Ela inclui uma ou mais operações de acesso ao banco de dados. Essas operações que formam a transação podem ser embutidas em um programa ou ser especificadas interativamente por meio de uma linguagem de alto nível, tal como SQL. Para especificar os limites da transação, no código lá, determina pelas instruções explícitas begin transaction e end transaction no programa. Por sua vez, esse programa pode ter uma ou mais transações, dependendo de quantos limites tiver. Então, os limites de início e término para cada uma delas. Os itens de bancos de dados são registros dos bancos de dados, que podem ser também unidades maiores, como bloco de discos inteiros. Pode ser também unidades menores, como, por exemplo, um valor de campo, atributo individual de algum registro do banco de dados. Elas têm nome único, que é um meio para identificar cada item de dados e que é utilizado pelo sistema de identificação, para identificação, não pelo programador ali. Os conceitos de processamento de transação, discutidos aqui na apresentação, se aplicam a itens de dados em geral, independente do tamanho. Operações de leitura e gravação, buffers SGBD. Essas operações básicas, elas podem incluir read item X, que significa o quê? Ler um item do banco de dados chamado X para uma variável do programa. Write item X, ele grava o valor da variável do programa X no item do banco de dados chamado X. Aqui nós temos um exemplo ilustrativo de duas transações de exemplo T1 e T2, onde ocorre a leitura, ocorre a modificação, grava a modificação. Depois, lê outro item, que no caso é o Y, o item Y é modificado e ocorre a gravação dele. Na letra B aqui, nós temos a transação 2, onde lê o item X, esse X ocorre a modificação, né, que é o X mais M, e então ele é gravado. Operações de leitura, escrita de gravação e buffers. Considerando que a unidade básica de transferência de dados para um disco, de um disco para a memória principal é um bloco, execução desse comando read item inclui as etapas. Acha o endereço do bloco do disco que contém um item X, copia esse bloco para um buffer na memória principal, se ele ainda não estiver em nenhum buffer, copia o item X do buffer para a variável de programa chamada X. A execução do comando write, que vai fazer a gravação, inclui essas etapas. Acha o endereço do bloco de disco que tem o item X, copia esse bloco de disco para um buffer na memória principal. Se não tiver lá antes, copia o item X da variável de programa chamada X para o local correto no buffer, armazena o bloco atualizado no buffer de volta no disco, seja na hora posterior,
E essa é a etapa de armazenamento que vai atualizar o banco de dados no disco. Em alguns casos, o buffer não vai ser imediatamente armazenado, caso mudanças adicionais sejam feitas. Quando os buffers estão ocupados, usa-se alguma política de substituição de buffer para escolher quais buffers atuais devem ser substituídos. Quando um buffer escolhido é modificado, ele é gravado de volta no disco antes de ser reutilizado. Para acessar e atualizar o banco de dados, a transação inclui operações read item e write item. Conjunto de leitura de transação, o conjunto de todos os itens lidos, e conjunto de gravação é o conjunto de todos os itens que a transação grava. Mecanismos de controle de concorrência e recuperação. Tratam principalmente dos comandos de bancos de dados em uma transação. As transações submetidas pelos usuários podem ser executadas simultaneamente, além de acessar e atualizar os mesmos itens do banco de dados. Se houver descontrole, pode ocorrer problemas, como, por exemplo, um banco de dados inconsistente. Por exemplo, banco de dados reserva aérea, onde tem um registro armazenado para cada voo, e cada item vai ter os seus parâmetros ali, certo? Imagine situações. Transação T1 com N reservas de um voo, cujo número de assentos reservados é reservado no item de banco de dados X, para outro voo, cujo número de assentos reservados é armazenado no item de banco de dados chamado Y. 2. Transação T2 mais simples, que apenas reserva. Quando o programa de acesso ao BD é escrito, ele tem os seus parâmetros. Então, o mesmo programa pode ser utilizado para executar muitas transações diferentes. Para fins de controle de concorrência, a transação é uma execução em particular de um programa com seus parâmetros específicos. Se eles ocorrerem simultaneamente, ocorrerão problemas como uma atualização perdida, o que torna alguns valores do banco de dados incorretos, atualização temporária ou leitura suja, no qual o item atualizado é acessado por outra transação antes de ser alterado de volta para o seu valor original. Com isso, o termo dado sujo utilizado devido ao fato de ter sido criado uma transação que não foi nem concluída nem confirmada. Problema no resumo incorreto, onde a função de agregação de itens do banco de dados calcula valores antes que eles sejam atualizados e outros depois que foram atualizados. Problemas da leitura não repetitiva, ou seja, ao invés de ler o mesmo valor quando é lido mais de uma vez, vai ler valores diferentes, e isso dá um valor diferente para o item. Problema da atualização perdida é mostrado aqui nesse esquema. O item X, no caso, vai ter um valor incorreto, porque sua atualização por T1, né, que aqui é perdida, sobrescrita. Problema na atualização temporária. A transação T1 falha, precisa mudar o valor de X, enquanto isso T2 aqui lê o valor temporário incorreto de X. Resumo incorreto. Duas transações ocorrendo ao mesmo tempo, T3 vai ler X, depois que N é subtraído, e vai ler Y antes que N seja somado. Então, não espera uma acabar para a outra começar, que tem que ter uma sequência. Um resumo errado, o resultado. Por que a recuperação é necessária? Sempre que uma transação é submetida a um sistema gerenciador de banco de dados para execução, o sistema é responsável por garantir que todas as operações da transação sejam concluídas por sucesso. Então, quando é registrado permanentemente no banco de dados, é o committed, confirmada. Ou então, se a transação não tenha qualquer efeito no banco de dados ou quaisquer outras transações, é aborted, abortada. Então, no caso, a transação inteira é uma unidade lógica de banco de dados. Não existe transação pela metade. Ou é concluída, ou então é abortada. Se a transação falhar depois de executar algumas operações, as operações já executadas vão ser desfeitas, não tem efeito duradouro. Várias falhas, tipos de falhas existem. Falhas de transação, falhas de sistema, falhas de mídia, erros locais, imposição de controle de concorrência ou problemas físicos e catástrofes. Nas 4 primeiras falhas que listamos, 2 slides atrás, o sistema precisa manter informações suficientes para recuperar-se rapidamente da falha. As demais, que não são tão frequentes quanto as 4 primeiras, não são menos frequentes que essas, se ocorrerem, a recuperação delas é fundamental. E vale assinalar, só para finalizar, esta parte da apresentação, que o conceito de transação é fundamental para muitas técnicas de controle de concorrência e recuperação de falhas.